Palavra que nos leva das trevas à luz. Bom dia! Bom dia! Que louvor lindo! Aleluia! E o refrão fala que o próprio Jesus é um servo sofredor. Servo sofredor. A luz do mundo. Aleluia! Servo sofredor. O bom pastor. O verbo que se fez carne e veio, se fez homem para sentir tudo que nós sentimos: dor, frio, solidão, tristeza, medo, insegurança. Ele foi o servo sofredor. E nós vamos estar falando hoje sobre a nossa dificuldade em lidar com o sofrimento. Crise, sofrimento, dor, dificuldades. E é tudo isso nós vamos passar, né? Mas o difícil é passarmos, lidar com o sofrimento, principalmente quando você pensa que você tem um Deus poderoso, majestoso, grandioso, e a coisa que a gente mais evita é sofrer, né? A gente faz tudo para fugir da dificuldade e dos sofrimentos. Mas hoje eu gostaria de tratar essa palavra de uma maneira mais didática e dizer que, desde que o mundo é mundo, desde que você nasceu, você vai enfrentar dificuldade. Ninguém aqui está brindado de passar por coisas ruins, más notícias. Então, para a gente começar né, a descrever sobre o sofrimento, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Pedro, a partir do 12, e Pedro vai estar falando assim para um povo naquela época. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Ele estava advertindo o povo que viria coisas piores, sofrimentos maiores, né? E ele fala assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Pedro estava advertindo aquele povo sobre as ardentes provas que viria. E aí, nós vamos estar falando sobre essa palavrinha chamada sofrimento. Existe na teologia uma doutrina chamada teodiceia, que é a doutrina que estuda o mal. Teodiceia. Essa doutrina é a causa dos grandes debates teológicos. E por que ela é a causa? Porque para a maioria dos filósofos e alguns teólogos também, até entre aqueles que se dizem ateus, sabe? Eles não conseguem conciliar a ideia da existência de um Deus soberano, eterno, infinito, cheio de amor e de misericórdia, existir ou coexistir ao mesmo tempo no mundo onde habita dor, sofrimento, morte, tragédias.
eles não conseguem admitir isso. Os ateus, né? Alguns teólogos e a maioria dos filósofos. Que a grande maioria dos filósofos se dizem ateu. Então, para esses filósofos, teólogos e ateus, a dor e sofrimento estarem presentes no mesmo ambiente onde existe um Deus que tem atributos eternos, que diz que é bom e amoroso, eles não acreditam nisso. Onde um Deus onisciente, onipresente, onipotente possa permitir que o mal ocorra. Para eles, se existisse esse Deus, ele impediria que tudo isso acontecesse. Aí, essa pergunta se arrasta por séculos e séculos. Por que esse Deus tão poderoso, tão cheio de amor, de, permite o mal? Porque ele permite. Essa é a grande questão no mundo. No mundo lá, né, dos acadêmicos, dos filósofos. Talvez seja a sua pergunta da sua alma também, sabe? Por que o Senhor permitiu esse vírus? Por que o Senhor permitiu tantas mortes, tanta dor, tantos desempregos? Por que o Senhor permite as guerras, as chacinas, os infanticídios, as pedofilias? Por que Deus permite isso? Por que as doenças incuráveis? Por que a injustiça, a maldade, a perversidade, a corrupção? E por que milhões e milhões de inocentes sofrem, mesmo existindo um Deus que governa a tudo e a todos? Talvez seja essa a pergunta da sua alma, né? Por que ele permite? Por que ele permite? Por que, ao invés de um anjo mau ser lançado na terra, por que ele não enviou? Por que ele não evitou que isso acontecesse? A rebelião de Satanás? Por que Deus não destruiu antes de mandar aqui para baixo? Porque o mal existe. Porque as doenças existem. Porque o sofrimento existe. Esses filósofos, esses teólogos, eles vão descartar a existência de Deus por conta da existência do mal. Mas tem várias razões para entendermos porque o mal existe, a dor e o sofrimento. Primeiro, Deus não é o causador do mal. Deus não tem culpa do mal. Deus não pode praticar a maldade. Ele é imutável. Ele não muda. Ele nos ama. Deus não muda. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é misericordioso. E não há sombra de variações nele. No Jó, no livro de Jó 34, no versículo 10, fala assim: pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, e longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Jó era um homem de Deus, que mesmo passando por tantas adversidades, por todo sofrimento que o ser humano pode um dia pensar em passar, Jó passou. Por perdas de filhos, por perda de bens, por perda de saúde. Mas ele diz aqui para os amigos dele: olha, longe do Senhor a impiedade,
e do Todo-Poderoso a perversidade. Deus não pode ser mau. É impossível que Deus faça o mal. É impossível que Deus seja injusto. Ele não é o causador do mal. E de onde veio o mal então, Fátima? O mal é oriundo do pecado, nós sabemos disso. Quando o pecado entrou no mundo, quando Adão e Eva desobedeceram a orientação do Senhor. Mas antes disso, aconteceu a rebelião lá no céu. Né? O anjo queria ser maior que Deus, Satanás, Lúcifer. Ele quis se assentar no trono. E por causa disso, ele foi lançado aqui na terra. Posteriormente ao pecado de Adão e Eva, o mal se originou. Então, Deus não é o causador do mal, e sim o pecado. O mal é fruto do homem. Segunda questão. O mal é fruto de atitudes que nós homens cometemos. Ou seja, ação, reação, causa e efeito. O fato de Deus nos amar não é garantia de que não sofremos nessa terra. Não mesmo. E voltando à carta que Pedro escreveu para a igreja daquela época, ela foi escrita 60 anos depois de Cristo, através do escriba Silvano. Os destinatários dessa carta eram os gentios dispersos na Ásia Menor. Provavelmente era um grupo de cristãos convertidos após o Pentecoste, do sermão de Pedro, ocasião onde com um só discurso, um discurso poderoso de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés da cruz. Se você quiser saber onde está essa referência, está lá em Atos. Abra seu livro lá em Atos 2, do versículo 14 ao 41, a gente vai ver Pedro fazendo o discurso dele, né? Eu vou ler só os primeiros versículos, que fala assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos notário, escutai as minhas palavras. Porque falavam que Pedro e os discípulos estavam embriagados. Às 9 horas da manhã. Pedro fala que eles não estavam embriagados. Mas era o que o profeta Joel tinha dito, que nos últimos dias Deus derramará do seu espírito sobre toda a terra. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão. Vossos velhos sonharão. Aleluia. Aí Pedro vem falando sobre Jesus, sobre os profetas que profetizaram antes dele. E aí, se você for lá, quando ele termina o discurso, no versículo 37 a 39, aquele povo que ouviu Pedro, eles estavam tão perplexos que não precisou nem de Pedro fazer o apelo. Eles perguntaram: irmão, que faremos nós para conhecer esse Jesus? Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito. É aqui nesse cenário que Pedro estava escrevendo para orientá-los, para consolá-los. O propósito da carta era fortalecê-los, encorajá-los
pelas duras perseguições que eles estavam vivendo. Pedro escreve com o propósito de ensinar os cristãos a viverem em tempos difíceis. Hoje em dia as igrejas querem ensinar os cristãos a um bem-estar que não existe. As igrejas estão parecendo spas. Aqui Pedro estava ensinando eles a viver no meio do sofrimento. As pessoas procuram as igrejas para pararem de sofrer, para serem curadas, para terem prosperidades. Pedro aqui está falando, olha, eu estou escrevendo isso para vocês aprenderem a passar pelo sofrimento, pela dor, pelos tempos difíceis. Ele desejava que os cristãos não focassem no sofrimento terreno, mas focassem no eterno que estava por vir. Lá em 1 Pedro 1, do versículo 3 e 4, eu vou ler lá para vocês. 1 Pedro 1, do versículo 3 e 4, fala assim: Bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida e esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, aleluia, que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Era isso que Pedro estava falando. Para de pensar no sofrimento aqui da terra. Pensa no que vocês vão receber na eternidade. Aqui é só um tempo. Se você se lembra, quando Pedro escreveu essas cartas, foi a mesma época, né? Que Pedro escreveu. Não sei se você vai se lembrar, mas nessa época, Roma era governada por Nero, um dos homens mais perversos que pisou na terra. Começou por ele a perseguição aos cristãos. Ele mata, ele coloca fogo, ele degola, ele joga os cristãos no Coliseu para serem comidos por feras. E esses cristãos estão sendo perseguidos pela espada romana. Então, todo aquele que se declarava cristão tinha os bens confiscados, perdiam seus empregos e a pobreza era extrema. Pedro escreve a eles como sofrer, como passar o sofrimento, como encarar o mal, a dor, o vale, a provação, sem se desviarem, sem murmurarem, tendo em vista a nossa pátria não é aqui, não é desse mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Em 1 Pedro 2, no versículo 11, ele fala assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, que não vos abastinhais das paixões carnais que combatem contra a alma. Ele quer que a gente se abstenha das paixões carnais que combatem contra a nossa alma. Ninguém está falando aqui para você desejar o sofrimento, para você desejar ardentemente passar por uma crise. O que a gente está falando aqui é para você aprender a passar por crises e por tempos de fartura. Porque tanto tempo de fartura, de alegria, de contentamento, paz, como tempo de crise, de necessidade, de doença, de desemprego, também paz. É como o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu acho tão lindo isso. Eu acho tão profundo.
Ele disse: Timóteo, querido, você é só uma criança, mas sofre as aflições como um bom soldado. E nós precisamos entender que enquanto estivermos nesse tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, nós padeceremos perseguições, sofrimentos, dores, desempregos, traições, separações, lutos. Todos nós. A vida não é indolor para ninguém. Todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos períodos escuros. Precisamos nos preparar. Eu sei que existem vários livros de vários autores que ensinam como ser feliz, como viver bem, como tirar proveito das boas situações, mas eu não conheço nenhum autor, a não ser Pedro aqui, né? Que escreve como passar pelo sofrimento e pela dor. A palavra de Deus nos diz que, com o cumprimento da profecia, o período das trevas e escuridão governará. E a igreja do Senhor sofrerá mais e mais a cada dia. E nós devemos nos preparar. Porque os dias são maus e ficarão piores. A carta de Pedro a esses cristãos, dispersos na Ásia Menor, começa assim: Amados, o fato de você estar sofrendo não significa que Deus não te ama. Não significa que Deus te abandonou. Não significa que você não tem apreço. Vocês estão sofrendo a espada de Roma. Eu sei sobre os leões no Coliseu, para quem estava com problemas financeiros. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei porque se vocês se declaram cristãos, vocês perdem o emprego. Eu sei da falta de pão. Eu sei das mortes. Eu sei das prisões. Ou seja, eu sei que mesmo vocês sofrendo, Deus não deixou de te amar. Deus não se apartou de você. E ele continua: Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Ele estava dizendo àqueles novos convertidos que tinham começado a andar com Cristo, que a coisa mais natural naquela época era a perseguição a eles. Ser jogados, serem comidos por leão, era comum. Perder suas casas, seus empregos, era comum. Sofrer fome e necessidade com a igreja de Esmirna, que era extremamente pobre, era a realidade que eles viviam. E que agora eles também seriam perseguidos, jogados na fornalha, degolados por amor a Cristo. Eles deviam estar preparados para isso. Você vê que o Evangelho, ele é duro e cru. O Evangelho não te promete uma vida de vitória, não te promete uma vida de cor-de-rosa, não te promete uma vida de sorriso sempre, de saúde, de emprego. Ou seja, o sofrimento, a dor, as angústias são coisas comuns e cotidianas, meu irmão. Desculpa se eu estou te decepcionando. Não era o fato deles terem aceitado Jesus que lhes daria a certeza e a segurança que
que a partir de então eles viveriam uma vida plena de alegria, satisfações, prosperidade, ou seja, aceitar Jesus não é o passaporte da alegria, nem a assinatura de uma apólice de seguro, sabe? Para viver em um parque de diversões ou na Ilha da Fantasia. Não tem na Bíblia nenhum personagem que tomou a cruz e o seguiu, que não passou por dores e sofrimentos. Lá em Lucas 9, versículo 23, fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor não fez esse convite sem antes adverti-los. Olha que ele fala: olha, vocês querem me seguir mesmo? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho para si e para a sua prole. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava advertindo aqueles discípulos que segui-lo significa perseguições, provações, desafiar seus limites. Foi a igreja neopentecostal que trouxe esse conceito, sabe? De que o crente não pode sofrer, que crente não pode ficar doente, crente não pode perder o emprego, crente não pode bater carro, sabe? Crente não pode ser assaltado. Pedro está dizendo, não estranhe a prova. Isso é coisa normal da vida do crente. Não há nada de novo ou errado em você sofrer. Enquanto Deus não nos restaurar e não nos levar para a nova terra, para Nova Jerusalém, aleluia, estaremos sujeitos a tudo isso aqui na terra. Infelizmente, nós vemos o sofrimento como um embaraço. Nascemos e vivemos com o objetivo de sermos felizes. Qual é o alvo da nossa vida? Termos uma boa casa, um ótimo carro, um emprego excelente, filhos lindos e saudáveis, frequentando as melhores escolas, né? Condição para viajarmos, enfim, uma vida livre de sofrimento e privações, não é isso? E quando isso não acontece, quando a realidade é outra, nós nos decepcionamos, muitas vezes questionamos por que, Deus, eu estou passando por isso, e às vezes até negamos a existência dele, como os ateus, como os filósofos. A sociedade não consegue viver com sofrimento. Por isso, vamos ver o aumento das literaturas de autoajuda, os coach, né? Tem outro nome que eu esqueci agora, depois eu lembro. Os coach do bem-estar, né? Aumenta o número de pessoas que procuram ajudas psicológicas, psiquiátricas. Aumentou o número de suicídio. Pessoas que vão para as drogas lícitas, receitadas por médicos, e ilícitas, para evitarem o sofrimento. Que é um embaraço, é um incômodo, eu não posso passar por isso. É isso que acontece dentro das igrejas. Por que você acha que as igrejas neopentecostais estão lotadas? Porque essas igrejas oferecem aquilo que o povo quer. O povo quer parar de sofrer, o povo não quer ter mais doença, o povo não quer ter mais desemprego. E tem igrejas que oferecem isso para elas. Sabia disso? Com certeza, essas pessoas não ouviriam o discurso de Pedro e Paulo se eles ocupassem os púlpitos para pregar a realidade, como eles pregavam, o que era o verdadeiro evangelho.
Imagina se eles iam querer escutar Filipenses 4:12. Não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. E em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou então, ouvir Paulo falando a Timóteo: sofre comigo as aflições de Cristo como um soldado. Esse discurso é duro demais para eles ouvirem. Por isso, temos que estar preparados, pois o tempo já chegou e agora é a hora. Às vezes você está pensando que tem paz, prosperidade para o povo, mas a evidência e a realidade estão falando outras coisas. Então, para não estranhar, quando o sofrimento bater a sua porta, pois se você não estiver preparado, você vai começar a questionar Deus. Deus, por que eu? O que está acontecendo comigo? Por que exatamente eu? Tem tanta gente pior que eu vivendo bem. Tem tanta gente que nem vai à igreja e está prosperando. Tem tanta gente que te rejeita em lugares altos, estão em lugares altos de honra. Eu sou dizimista, sou fiel, ajudo os pobres, vivo uma vida reta, eu sou honesto. Olha o que me acontece. Olha o que eu estou passando. Essa é a pergunta de Jó também. Um homem reto, presta atenção, íntegro, sincero e temente a Deus. Era um homem que praticava a bondade, atendendo aos órfãos, às viúvas, e tratando todos os seus servos com dignidade e justiça. Mesmo assim, foi acometido de todas as privações que um ser humano pode suportar. Mas foi esse mesmo Jó que, no meio de toda a sua aflição e angústia, consegue declarar: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o meu Senhor. Aleluia, Jesus. Porque nós temos que estar forte para enfrentar as crises, para enfrentar as dificuldades, sem questionar a Deus, sem achar que é um castigo, sem achar que você está assim porque você está em pecado. Que a primeira coisa que as pessoas falam quando vê um crente passando por dificuldade, tempos difíceis: ah, está em pecado. Ah, o que ele está fazendo para passar por isso? Eu quero te dizer que esse é um devocional que eu fiz há quase um ano atrás. Hoje eu dei uma resumida nele para você. Nessa época, passei por grandes dificuldades. Em menos de 3 meses, entraram na minha casa, levaram tudo que eu tinha, de valioso, de precioso, que você pode pensar aqui. Uma casa, né, de uma pessoa simples, modesta, tem de valor, foi levado. Não tinha se passado 2 meses. Eu fui sequestrado. Levaram tudo que eu tinha. Poucas pessoas na igreja ficou sabendo disso. Porque eu nunca questionei, meu Deus. Mas como isso, Senhor, comigo? Por que comigo? Cadê os teus anjos? Porque eu não estou livre de passar nenhuma privação. Só porque eu sou cristã. Só porque eu vou à igreja. Só porque eu faço bem. Ninguém está brindado de passar por dias difíceis, por notícias de luto, por perdas, por traições.
O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai sobre os bons e os maus. A diferença é de onde você está focando. Em nenhum momento eu pensei em desistir de Deus. Por eu ter sido acometida por tantas coisas ruins. E talvez hoje você, devido ao sofrimento, endureceu o teu coração. Ah, você está falando isso porque você só sofreu um assalto e um sequestro. Eu perdi pessoas. Eu perdi pai, mãe, filhos nessa pandemia. Oh, meu Deus. Como é difícil, Senhor, lidar com a dor, com a perda. Mas nos ensina, Deus, a passar por tudo isso, sem te questionar, ó Altíssimo. Porque o Senhor é Deus soberano sobre tudo e todos. Ah, você está falando isso? Porque não foi você que perdeu o emprego de 20 anos e ficou desempregado. Eu quero te dizer que tudo passa. Aqui nesse mundo tudo passa. Nada é eterno. Só o que é eterno é a palavra do Senhor, que ela não muda. E Ele é soberano sobre todos e todos. Eu quero te dizer que o sofrimento, ele te molda, sabe? Não existe crescimento sem sofrimento. E é como eu digo, muitas vezes é o sofrimento que nos aproxima mais de Deus. Tem pessoas que só lembram do Senhor passando por dor. Não questione a sua dor, seu sofrimento, a sua necessidade. Que você consiga declarar como Jó: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o meu Senhor. Amém e amém, Senhor.